No princípio, Deus criou os céus e a terra, tudo vazio, coberto pelas trevas. Ele disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Já sabia o resto, então dessa maneira o homem vai criar a imagem e semelhança daquela divindade tinha intenção. Nesse jardim precisa, até aquele dia inicia o julgamento com maçã mordida. Que eles não acreditem em Eva, se eu sei que isso não é culpa dela. Não devo respeito a ninguém nessa sala, então quero saber por que ela é culpada. Essa corte é cega, foi a serpente que tá mordida de inveja. E a pena é a expulsão do paraíso, então não se importam de eu levar isso comigo. Fruto proibido, mastigado, mordido, tenho algo a dizer, o gosto é horrível. Oh amor, não fiz isso por ti, oh amor, fiz isso por nós dois. Pois juntos iremos partir, e assim cada um se foi. A terra agora será a nossa casa, e de cada filho que até hoje se espalha. Deuses são arrogantes, querem nossa extinção. Já tinha visto isso no dia da expulsão, representando os deuses, representando os humanos. Se a trombeta tocar, verão no mano a mano. Só se vê por aqui um Deus contra um humano. Tu não pode negar, tá empolgado pra isso. A segunda luta se dá início no tempo da criação. Não encosta de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Final o Criador, pensa a imagem de Deus. Seu pai luta pelos seus filhos, então essa frente Adão. Não me ataca, é fácil de se esquivar. Se eu visualizo, faço o Olimpo desabar. Os olhos são a janela da alma, do corpo, sua imagem de todo poderoso. Seus ataques copiudos, tá enxaqueou curioso. Esses são os olhos do Senhor, se mexe errado e tá morto. Reflexo divino, arquivo 0.01. Tudo que faz ou copia, ultrapassa o tempo, ultrapassa. Até nós não aguentamos mais, até todos os corpos transborda. Toda a longevidade de humano e Deus. Afinal quem vive mais, nós desses sofremos. Seremos muito sim, vivemos tanto que hoje vocês querem nosso fim. E não importa o que tentem, vamos resistir. Afinal pra vencer de nós não é tão fácil assim. Não enxerga de meus olhos, tô sempre como sangue. Quero vingança, o pódio, proteger minhas crianças. Eu o pai que sou, porque nunca abandonaria seus filhos. Já não enxergo nada, mas filhos sem chão, sou a sua força. Não vence a batalha, e mesmo com as chances muito poucas. Essa é a humanidade, humanidade, humanidade. Peço crianças, tenham fé. Foram as últimas palavras antes de Adão morrer de pé. No tempo da criação, não encosta de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Final o Criador, pensa a imagem de Deus. Seu pai luta pelos seus filhos, então essa frente Adão. No princípio, Deus criou os céus e a terra, tudo vazio, coberto pelas trevas. Ele disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Já
saber o resto, então dessa maneira o homem vai criar a imagem semelhante daquela divindade que ainda tem isenção. Nesse jardim de precisão, até aquele dia inicia o julgamento com maçã mordida. Que eles acreditem em Eva, se ela disse eu sei que isso não é culpa dela. Não devo respeito a ninguém nessa sala, então quero saber por que ela é culpada. Essa corte é cega, foi a serpente que tá mordida de inveja. E a pena é a expulsão do paraíso, então não se importam de eu levar isso comigo. Fruto proibido, mastigado, mordido, tenho algo a dizer, o gosto é horrível. Oh amor, não fiz isso por ti, oh amor, fiz isso por nós dois. Pois juntos iremos partir, e assim cada um se foi. A terra agora será a nossa casa, e de cada filho que até hoje se espalha. Deuses são arrogantes, querem nossa extinção. Já tinha visto isso no dia da expulsão, representando os deuses, representando os humanos. Se a trombeta tocar, verão no mano a mano. Só se vê por aqui um Deus contra o humano. Tu não pode negar, tá empolgado pra isso. A segunda luta se dá início no tempo da criação. Não encostar de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador, abençoe a imagem de Deus. Meu pai luta pelos seus filhos, então essa frente Adão. Não me ataca, é fácil de se esquivar. Se eu visualizo, faço o Olimpo desabar. Os olhos são a janela da alma, do corpo, sua imagem de um todo poderoso. Seus ataques copiam todos, tá enxaqueou curioso. Esses são os olhos do Senhor, se mexe errado e tá morto. Reflexo divino, arquivo 0.01. Tudo que faz ou copia, ultrapassa o tempo, vou ultrapassar. Até nós não aguentamos mais, até todos os campos transborda. Toda a longevidade de humano e deuses, afinal quem vive mais, nós desses supremos seres. Vivemos muito sim, vivemos tanto que hoje vocês querem nos ouvir. E não importa o que tentem, vamos resistir. Afinal pra vencer de nós não é tão fácil assim. Não enxerga de meus olhos, tô sempre como sangue. Quero vingança ou pódio, proteger minhas crianças. Esse é o pai que sou, porque nunca abandonaria seus filhos. Já não enxergo nada, mas filhos sem chão, sou a sua força. Não venci a batalha, e mesmo com as chances muito poucas. Essa é a humanidade, humanidade. Peço crianças, eu foram as últimas palavras antes de Adão morrer de pé. No tempo da criação, não encostar de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador, abençoe a imagem de Deus. Meu pai luta pelos seus filhos, então essa frente Adão. No princípio, Deus criou os céus e a terra, tudo vazio, coberto pelas trevas. Ele disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Já sabia o resto, então dessa maneira o homem vai criar a imagem semelhante daquela divindade que ainda tem isenção. Nesse jardim de precisão, até aquele dia inicia o julgamento
essa mordida, que eles não acreditem em Eva. Se eu sei que isso não é culpa dela, não devo respeito a ninguém nessa sala. Então quero saber por que ela é culpada. Essa corte é cega, qual foi a serpente que tá mordida de inveja? E a pena é a expulsão do paraíso. Então não se importam de eu levar isso comigo. Fruto proibido, mastigado, mordido, tem algo a dizer, o gosto é horrível. Oh amor, não fiz isso por ti, oh amor, fiz isso por nós dois. Pois juntos iremos partir, e assim cada um se foi. A terra agora será a nossa casa, e de cada vidro que até hoje se espalha. Deuses são arrogantes, querem nossa extinção. Já tinha visto isso no dia da expulsão, representando os deuses, representando os humanos. Se a trombeta tocar, verão mano a mano. Só se vê por aqui um deus contra um humano. Tu não pode negar, tá empolgado pra isso. A segunda luta se dá início no tempo da criação. Não encosta de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador, tem sua imagem de Deus. Seu pai luta pelos seus filhos, então dessa frente Adão. Não me ataca, é fácil de se esquivar. Se eu visualizo, faço o Olimpo desabar. Os olhos são a janela da alma, do corpo, sua imagem de um todo poderoso. Seus ataques copiudos, tá em choque ou curioso. Esses são os olhos do Senhor, se mexe errado e tá morto. Reflexo divino, arquivo 0.01. Tudo que faz ou copia, ultrapassa o tempo não ultrapassa. Até nós não aguentamos mais, até todos os corpos transborda. Toda longevidade de humano e Deus, afinal quem vive mais, nós desses supremos seres. Vivemos muito sim, vivemos tanto que hoje vocês querem nos ouvir. E não importa o que tentem, vamos resistir. A pena pra vencer de nós não é tão fácil assim. Não enxerga de meus olhos, tô cego e como sangue. Eu quero vingança ou pode proteger minhas crianças. Eu, pai que sou, porque nunca abandonaria seus filhos. Já não enxergo nada, mas filhos sem chão, sou a sua força. Não venci a batalha e mesmo com as chances muito poucas. Essa é a humanidade, humanidade. Peço crianças, foram as últimas palavras antes de Adão morrer de pé. No tempo da criação, não encosta de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador, tem sua imagem de Deus. Seu pai luta pelos seus filhos, então dessa frente Adão. No princípio, Deus criou os céus e a terra, tudo vazio, coberto pelas trevas. Ele disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Já sabia o resto, então dessa maneira o homem vai criar a imagem e semelhança daquela divindade que ainda tem intenção. Nesse jardim precisa, até aquele dia inicia o julgamento, como essa mordida, que eles não acreditem em Eva. Se eu sei que isso não é culpa dela, não devo respeito a ninguém nessa sala. Então quero saber por que ela é culpada.
corte é cega. Foi a serpente que tá mordida de inveja. E a pena é a expulsão do paraíso. Então não se importam de eu levar isso comigo. Fruto proibido, mastigado, mordido. Tenho algo a dizer, o gosto é horrível. Oh amor, eu fiz isso por ti. Oh amor, fiz isso por nós dois. Pois juntos iremos partir. E assim cada um se foi. A terra agora será a nossa casa. E de cada filho que até hoje se espalha. Deuses são arrogantes, querem nossa extinção. Já tinha visto isso no dia da expulsão. Representando os deuses, representando os humanos. Se a trombeta tocar, verão no mano a mano. Só se vê por aqui um deus contra um humano. Tu não pode negar, tá empolgado pra isso. A segunda luta se dá início no tempo da criação. Ao encostar de Deus, espelho da perfeição, surgiu o primeiro. Chegou para e combatiu o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Final o Criador, abençoe imagem de Deus. Meu pai luta pelos seus filhos, então essa frente Adão. Não me ataca, é fácil de se esquivar. Se eu visualizo, faço o Olimpo desabar. Os olhos são a janela da alma do corpo. Sou a imagem de um todo poderoso. Seus ataques copiam todos, tá em choque ou curioso. Esses são os olhos do Senhor, se mexe errado e tá morto. Reflexo divino, arquivo 0.01. Tudo que faz ou copia, ultrapassa o tempo, ultrapassa. Até nós não aguentamos mais, até muitos campos transborda. Toda a longevidade de humano e deuses. Afinal quem vive mais, nós desses supremos seremos muito sim. Vivemos tanto que hoje vocês querem nosso fim. E não importa o que tentem, vamos resistir. Afinal pra vencer de nós não é tão fácil assim. Não enxerga de meus olhos, tô sempre com você. Eu quero vingança, o pódio, proteger minhas crianças. Esse é o pai que sou, porque nunca abandonaria seus filhos. Já não enxergo nada, mas filhos sem chão. Sou a sua força, não vence a batalha. E mesmo com as chances muito poucas, essa é a humanidade, humanidade, humanidade. Peço crianças, eu foram as últimas palavras antes de Adão morrer de pé. No tempo da criação, ao encostar de Deus, espelho da perfeição, surgiu o primeiro. Chegou para e combatiu o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Final o Criador, abençoe imagem de Deus. Meu pai luta pelos seus filhos, então essa frente Adão. No princípio, Deus criou os céus e a terra, tudo vazio, coberto pelas trevas. E ele disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Já sabia o resto, então dessa maneira o homem vai criar a imagem e semelhança daquela divindade tinha intenção. Nesse jardim de precisão, até aquele dia inicia o julgamento com maçã mordida. Que eles acreditem em Eva. Se ela disse, eu sei que isso não é culpa dela. Não devo respeito a ninguém nessa sala, então quero saber por que ela é culpada. Essa corte é cega. Foi a serpente que tá mordida de inveja. E a pena é a expulsão do paraíso. Então não se importam de eu levar isso comigo. Fruto proibido,
mastigado, mordido. Tenho algo a dizer, o gosto é horrível. Oh amor, não fiz isso por ti, yeah. Oh amor, fiz isso por nós dois. Pois juntos iremos partir, e assim cada um se foi. A terra agora será a nossa casa, e de cada vírus que até hoje se espalha. Deuses são arrogantes, querem nossa extinção. Já tinha visto isso no dia da expulsão. Representando os deuses, representando os humanos. Se a trombeta tocar, verão no mano a mano. Só se vê por aqui, um deus contra um humano. Tu não pode negar, tá empolgado pra isso. A segunda luta se dá início. No tempo da criação, ao encostar de Deus, espelho da perfeição, surgiu o primeiro. Chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador fez a imagem de Deus. Seu pai luta pelos seus filhos, então essa frente Adão. Não me ataca, é fácil de se esquivar. Se eu visualizo, faço o Olimpo desabar. Os olhos são a janela da alma, do corpo, sua imagem de um todo poderoso. Seus ataques copiam todos, tá enxaqueou curioso. Esses são os olhos do Senhor, se mexe errado e tá morto. Reflexo divino, arquivo 0.01. Tudo que faz ou copia, ultrapassa o tempo não ultrapassa. Até nós não aguentamos mais, até dos campos transborda. Tá na longevidade de humano e deuses. Afinal quem vive mais, nós desses supremos seres. Vivemos muito sim, vivemos tanto que hoje vocês querem nos ouvir. E não importa o que tentem, vamos resistir. Afinal pra vencer de nós não é tão fácil assim, Não enxerga de meus olhos, tô cego e como sangue. Quero vingança ou pode proteger minhas crianças. Esse é o pai que sou, porque nunca abandonaria seus filhos. Já não enxergo nada, mas filhos sem chão. Sou a sua força, não venci a batalha. E mesmo com as chances muito poucas, essa é a humanidade, humanidade. Peço crianças, eu foram as últimas palavras antes de Adão morrer de pé. No tempo da criação, ao encostar de Deus, espelho da perfeição, surgiu o primeiro. Chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador fez a imagem de Deus. Seu pai luta pelos seus filhos, então essa frente Adão. No princípio, Deus criou os céus e a terra, tudo vazio, coberto pelas trevas. Ele disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Já sabia o resto, então dessa maneira o homem vai criar a imagem e semelhança daquela divindade tinha intenção. Nesse jardim precisar, até aquele dia inicia o julgamento com maçã mordida. Que eles acreditem em Eva, se ela disse eu sei que isso não é culpa dela. Não devo respeito a ninguém nessa sala, então quero saber por que ela é culpada. Essa corte é cega, qual foi a serpente que tá mordida de inveja? E a pena é a expulsão do paraíso, então não se importam de eu levar isso comigo. Fruto proibido, mastigado, mordido. Tenho algo a dizer, o gosto é horrível. Oh amor, não fiz isso por ti, Oh amor, fiz isso por nós dois. Pois juntos iremos partir, e
assim cada um se foi. A terra agora será a nossa casa, e de cada vírus que até hoje se espalha. Deuses são arrogantes, querem nossa extinção. Já tinha visto isso no dia da expulsão. Representando os deuses, representando os humanos. Se a trombeta tocar, verão mano a mano. Só se vê por aqui, um deus contra um humano. Tu não pode negar, tá empolgado pra isso. A segunda luta se dá início. No tempo da criação, ao encostar de Deus, espelho da perfeição, surgiu o primeiro. Chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador, abençoe a imagem de Deus. Seu pai luta pelos seus filhos, então dessa frente Adão. Não me ataca, é fácil de se esquivar. Se eu visualizo, faço o Olimpo desabar. Os olhos são a janela da alma do corpo. Sou a imagem de um todo poderoso. Seus ataques copiudos, tá em choque ou curioso. Esses são os olhos do Senhor, se mexe errado e tá morto. Reflexo divino, arquivo 0.01. Tudo que faz ou copia, ultrapasse o tempo, vou ultrapassar. Até nós não aguentamos mais, até todos os corpos transborda. Toda a longevidade de humano e Deus. Afinal quem vive mais, nós desses supremos seres. Vivemos muito sim, vivemos tanto que hoje vocês querem nos ouvir. E não importa o que tentem, vamos resistir. Afinal pra vencer de nós não é tão fácil assim. Não enxerga de meus olhos, tô cego e como sangue. Eu quero vingança, o pódio, proteger minhas crianças. Esse é o pai que sou, porque nunca abandonaria seus filhos. Já não enxergo nada, mas filhos sem chão, sou a sua força. Não vence a batalha, e mesmo com as chances muito poucas. Essa é a humanidade, humanidade, humanidade. Peço crianças, tenham fé. Foram as últimas palavras antes de Adão morrer de pé. No tempo da criação, ao encostar de Deus, espelho da perfeição, surgiu o primeiro. Chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador, abençoe a imagem de Deus. Seu pai luta pelos seus filhos, então dessa frente Adão. No princípio, Deus criou os céus e a terra, tudo vazio, coberto pelas trevas. Ele disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Já sabia o resto, então dessa maneira o homem vai criar a imagem e semelhança daquela divindade que ainda tem intenção. Nesse jardim precisar, até aquele dia inicia o julgamento, como a mordida. Que eles não acreditem em Eva. Se eu sei que isso não é culpa dela. Não devo respeito a ninguém nessa sala. Então quero saber por que ela é culpada. Essa corte é cega. Qual foi a serpente que tá mordida de inveja? E a pena é a expulsão do paraíso. Então não se importam de eu levar isso comigo. Fruto proibido, mastigado, mordido, tem algo a dizer, o gosto é horrível. Oh amor, não fiz isso por ti, oh amor, fiz isso por nós dois. Pois juntos iremos partir, e assim cada um se foi. A terra agora será a nossa casa, e de cada vírus
que até hoje se espalha. Deuses são arrogantes, querem nossa extinção. Já tinha visto isso no dia da expulsão. Representando os deuses, representando os humanos. Se a trombeta tocar, verão no mano a mano. Só se vê por aqui, um deus contra um humano. Tu não pode negar, tá empolgado pra isso. A segunda luta se dá início no tempo da criação. Ao encostar de Deus, espelho da perfeição, surgiu o primeiro. Chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador, abençoe a gente ter. Meu pai luta pelos seus filhos, então essa frente Adão. Não me ataca, é fácil de se esquivar. Se eu visualizo, faço o Olimpo desabar. Os olhos são a janela da alma, do corpo. Sou a imagem de um todo poderoso. Seus ataques copiam todos, tá enxaqueou curioso. Esses são os olhos do Senhor, se mexe errado e tá morto. Reflexo divino, arquivo 0.01. Tudo que faz ou copia, ultrapassa o tempo, não ultrapassa. Até nós não aguentamos mais, até muitas campos transborda. Toda longevidade de humano e deuses. Afinal quem vive mais, nós desses supremos seres. Vivemos muito sim, vivemos tanto que hoje vocês querem nosso fim. E não importa o que tentem, vamos resistir. Afinal pra vencer de nós não é tão fácil assim. Não enxerga de meus olhos, tô sempre como sangue. Quero vingança ou pódio, proteger minhas crianças. Esse é o pai que sou, porque nunca abandonaria seus filhos. Já não enxergo nada, mas filhos sem chão. Sou a sua força, não vence a batalha. E mesmo com as chances muito poucas, essa é a humanidade, humanidade. Peço crianças, tenham fé. Foram as últimas palavras antes de Adão morrer de pé. No tempo da criação, ao encostar de Deus, espelho da perfeição, surgiu o primeiro. Chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador, abençoe a gente ter. Meu pai luta pelos seus filhos, então essa frente Adão. No princípio, Deus criou os céus e a terra, tudo vazio, coberto pelas trevas. Ele disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Já sabia o resto, então dessa maneira o homem vai criar a imagem e semelhança daquela divindade tinha intenção. Nesse jardim de precisão, até aquele dia inicia o julgamento, como a sua mordida. Que eles não acreditem em Eva. Se ela disse, eu sei que isso não é culpa dela. Não devo respeito a ninguém nessa sala, então quero saber por que ela é culpada. Essa corte é cega, qual foi a serpente que tá mordida de inveja? E a pena é a expulsão do paraíso. Então não se importam de eu levar isso comigo. Fruto proibido, mastigado, mordido, tenho algo a dizer, o gosto é horrível. Oh amor, não fiz isso por ti, oh amor, fiz isso por nós dois. Pois juntos iremos partir, e assim cada um se foi. A terra
agora será a nossa casa. E de cada vírus que até hoje se espalha. Deuses são arrogantes, querem nossa extinção. Já tinha visto isso no dia da expulsão. Representando os deuses, representando os humanos. Se a trombeta tocar, verão no mano a mano. Só se vê por aqui, um deus contra um humano. Tu não pode negar, tá empolgado pra isso. A segunda luta se dá início. No tempo da criação, não encosta de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador, tem sua imagem de Deus. Seu pai luta pelos seus filhos, então nessa frente Adão. Não me ataca, é fácil de se esquivar. Se eu visualizo, faço o Olimpo desabar. Os olhos são a janela da alma, do corpo, sua imagem de um todo poderoso. Seus ataques copiudos, tá em choque ou curioso. Esses são os olhos do Senhor, se mexe errado e tá morto. Reflexo divino, arquivo 0.01. Tudo que faz ou copia, ultrapassa o tempo não ultrapassa. Até nós não aguentamos mais, até todos os campos transborda. Tá na longevidade de humano e deuses. Afinal quem vive mais, nós desses supremos seres. Vivemos muito sim, vivemos tanto que hoje vocês querem nos ouvir. E não importa o que tentem, vamos resistir. A pena pra vencer de nós não é tão fácil assim. Não enxerga de meus olhos, tô cego e como sangue. Quero vingança ou pódio, proteger minhas crianças. Se é o pai que sou, porque nunca abandonaria seus filhos. Já não enxergo nada, mas filhos sem chão. Sou a sua força, não venci a batalha. E mesmo com as chances muito poucas, essa é a humanidade, humanidade. Peço crianças levar. Foram as últimas palavras antes de Adão morrer de pé. No tempo da criação, não encosta de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador, tem sua imagem de Deus. Seu pai luta pelos seus filhos, então nessa frente Adão. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tudo vazio, coberto pelas trevas. Ele disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Já sabia o resto, então dessa maneira o homem vai criar a imagem e semelhança daquela divindade tinha intenção. Nesse jardim precisar, até aquele dia inicia o julgamento com maçã mordida. Que eles não acreditem em Eva. Se eu sei que isso não é culpa dela. Não devo respeito a ninguém nessa sala. Então quero saber por que ela é culpada. Essa corte é cega. Foi a serpente que tá mordida de inveja. E a pena é a expulsão do paraíso. Então não se importam de eu levar isso comigo. Fruto proibido, mastigado, mordido. Tem algo a dizer, o gosto é horrível. Oh amor, eu fiz isso por ti. Oh amor, fiz isso por nós dois. Pois juntos iremos partir. E assim cada um se foi. A terra agora será a nossa casa. E de cada vírus que até hoje
hoje se espalha. Deuses são arrogantes, querem nossa extinção. Já tinha visto isso no dia da expulsão. Representando os deuses, representando os humanos. Se a trombeta tocar, verão no mano a mano. Só se vê por aqui, um deus contra um humano. Tu não pode negar, tá empolgado pra isso. A segunda luta se dá início. No tempo da criação, não encosta de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador, abençoe a imagem de Deus. Meu pai luta pelos seus filhos, então dessa frente Adão. Não me ataca, é fácil de se esquivar. Se eu visualizo, faço o Olimpo desabar. Os olhos são a janela da alma do corpo, sua imagem de um todo poderoso. Seus ataques copiudos, tá em choque ou curioso. Esses são os olhos do Senhor, se mexe errado e tá morto. Reflexo divino, arquivo 0.01. Tudo que faz ou copia, ultrapassa o tempo, ultrapassa. Até nós não aguentamos mais, até todos os corpos transborda. Toda a longevidade de humano e deuses. Afinal quem vive mais, nós desses supremos seremos muito sim. Vivemos tanto que hoje vocês querem nos ouvir. E não importa o que tentem, vamos resistir. Afinal pra vencer de nós não é tão fácil assim. Não enxerga de meus olhos, tô sempre com você. Eu quero vingança, o pódio, proteger minhas crianças. É o pai que sou, o que nunca abandonaria seus filhos. Já não enxergo nada, mas filhos sem chão, sou a sua força. Não vence a batalha e mesmo com as chances muito poucas. Essa é a humanidade, humanidade, humanidade. Peço crianças, tenham fé. Foram as últimas palavras antes de Adão morrer de pé. No tempo da criação, não encosta de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador, abençoe a imagem de Deus. Meu pai luta pelos seus filhos, então dessa frente Adão. No princípio, Deus criou os céus e a terra, tudo vazio, coberto pelas trevas. Ele disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Já sabia o resto, então dessa maneira o homem vai criar a imagem e semelhança daquela divindade que ainda tem intenção. Nesse jardim de precisão, até aquele dia inicia o julgamento, como a sua mordida. Que eles não acreditem em Eva. Se eu sei que isso não é culpa dela. Não devo respeito a ninguém nessa sala. Então quero saber por que ela é culpada. Essa corte é cega. Qual foi a serpente que tá mordida de inveja? E a pena é a expulsão do paraíso. Então não se importam de eu levar isso comigo. Proibido, mastigado, mordido, tem algo a dizer, o gosto é horrível. Oh amor, não fiz isso por ti, oh amor, fiz isso por nós dois. Pois juntos iremos partir, e assim cada um se foi. A terra agora será a nossa casa, e de cada filho que até hoje se espalha.
Deuses são arrogantes, querem nossa extinção. Já tinha visto isso no dia da expulsão. Representando os deuses, representando os humanos. Se a trombeta tocar, verão no mano a mano. Só se vê por aqui, um deus contra um humano. Tu não pode negar, tá empolgado pra isso. A segunda luta se dá início no tempo da criação. Não encostar de Deus, da perfeição. Surgiu o primeiro, chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Final o Criador, abençoe a gente ter. Meu pai luta pelos seus filhos, então dessa frente Adão. Não me ataca, é fácil de se esquivar. Se eu visualizo, faço o Olimpo desabar. Os olhos são a janela da alma do corpo. Sou a imagem de um todo poderoso. Seus ataques copiam todos, tá enxaqueou curioso. Esses são os olhos do Senhor, se mexe errado e tá morto. Reflexo divino, arquivo 0.01. Tudo que faz ou copia, ultrapassa o tempo, ultrapassa. Até nós não aguentamos mais, até todos os campos transborda. Toda longevidade de humano e deuses. Afinal quem vive mais, nós desses supremos seremos muito sim. Vivemos tanto que hoje vocês querem nos ouvir. E não importa o que tentem, vamos resistir. A pena pra vencer de nós não é tão fácil assim. Não enxerga de meus olhos, tô sempre como sangue. Quero vingança ou pódio, proteger minhas crianças. Esse é o pai que sou, porque nunca abandonaria seus filhos. Já não enxergo nada, mas filhos sem chão. Sou a sua força, não vence a batalha. E mesmo com as chances muito poucas, essa é a humanidade, humanidade. Peço crianças, eu foram as últimas palavras antes de Adão morrer de pé. No tempo da criação, não encostar de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Final o Criador, abençoe a gente ter. Meu pai luta pelos seus filhos, então dessa frente Adão. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tudo vazio, coberto pelas trevas. Ele disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Já sabe o resto, então, dessa maneira o homem vai criar a imagem e semelhança daquela divindade de intenção. Nesse jardim de precisão, até aquele dia inicia o julgamento com maçã mordida. Que eles acreditem em Eva. Se ela disse, eu sei que isso não é culpa dela. Não devo respeito a ninguém nessa sala. Então quero saber por que ela é culpada. Essa corte é cega. Qual foi a serpente que tá mordida de inveja? E a pena é a expulsão do paraíso. Então não se importam de eu levar isso comigo. Fruto proibido, mastigado, mordido. Tenho algo a dizer, o gosto é horrível. Oh amor, não fiz isso por ti. Oh amor, fiz isso por nós dois. Pois juntos iremos partir, e assim cada um se foi. A terra agora será a nossa casa, e de cada filho
que até hoje se espalha. Deuses são arrogantes, querem nossa extinção. Já tinha visto isso no dia da expulsão. Representando os deuses, representando os humanos. Se a trombeta tocar, verão no mano a mano. Só se vê por aqui, um deus contra um humano. Tu não pode negar, tá empolgado pra isso. A segunda luta se dá início no tempo da criação. Não encosta de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador, pensa a imagem de Deus. Seu pai luta pelos seus filhos, então desaprende Adão. Não me ataca, é fácil de se esquivar. Se eu visualizo, faço o Olimpo desabar. Os olhos são a janela da alma do corpo, sua imagem de um todo poderoso. Seus ataques copiudos, tá em choque ou curioso. Esses são os olhos do Senhor, se mexe errado e tá morto. Reflexo divino, arquivo 0.01. Tudo que faz ou copia, ultrapassa o tempo não ultrapassa. Até nós não aguentamos mais, até todos os campos transborda. Toda a longevidade de humano e deuses. Afinal quem vive mais, nós esses supremos seres. Vivemos muito sim, vivemos tanto que hoje vocês querem nos ouvir. E não importa o que tentem, vamos resistir. Afinal pra vencer de nós não é tão fácil assim. Não enxerga de meus olhos, tô cego e como sangue. Quero vingança ou pódio, proteger minhas crianças. É o pai que sou, o que nunca abandonaria seus filhos. Já não enxergo nada, mas filhos sem chão. Sou a sua força, não venci a batalha. E mesmo com as chances muito poucas, essa é a humanidade, humanidade. Peço crianças, tenham fé. Foram as últimas palavras antes de Adão morrer de pé. No tempo da criação, não encosta de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador, pensa a imagem de Deus. Seu pai luta pelos seus filhos, então desaprende Adão. No princípio, Deus criou os céus e a terra, tudo vazio, coberto pelas trevas. Ele disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Já sabia o resto, então dessa maneira o homem vai criar a imagem e semelhança daquela divindade tinha intenção. Nesse jardim precisar, até aquele dia inicia o julgamento com maçã mordida. Que eles não acreditem em Eva. Se eu sei que isso não é culpa dela. Não devo respeito a ninguém nessa sala. Então quero saber por que ela é culpada. Essa corte é cega. Essa foi a serpente que tá mordida de inveja. E a pena é a expulsão do paraíso. Então não se importam de eu levar isso comigo. Fruto proibido, mastigado, mordido. Tenho algo a dizer, o gosto é horrível. Oh amor, não fiz isso por ti. Oh amor, fiz isso por nós dois. Pois juntos iremos partir, e assim cada um se foi. A terra agora será a nossa casa, e de cada filho que
até hoje se espalha. Deuses são arrogantes, querem nossa extinção. Já tinha visto isso no dia da expulsão. Representando os deuses, representando os humanos. Se a trombeta tocar, verão no mano a mano. Só se vê por aqui, um deus contra um humano. Tu não pode negar, tá empolgado pra isso. A segunda luta se dá início no tempo da criação. Ao encostar de Deus, espelho da perfeição, surgiu o primeiro. Chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Final o Criador, abençoe a imagem de Deus. Meu pai luta pelos seus filhos, então dessa frente Adão. Não me ataca, é fácil de se esquivar. Se eu visualizo, faço o Olimpo desabar. Os olhos são a janela da alma do corpo, sua imagem de um todo poderoso. Seus ataques copiudos, tá em choque ou curioso. Esses são os olhos do Senhor, se mexe errado e tá morto. Reflexo divino, arquivo 0.01. Tudo que faz ou copia, ultrapassa o tempo, ultrapassa. Até nós não aguentamos mais, até todos os corpos transborda. Toda longevidade de humano e deuses. Afinal quem vive mais, nós desses supremos seres. Vivemos muito sim, vivemos tanto que hoje vocês querem nosso fim. E não importa o que tentem, vamos resistir. Afinal pra vencer de nós não é tão fácil assim. Não enxerga de meus olhos, tô sempre como sangue. Quero vingança ou pódio, proteger minhas crianças. É o pai que sou, o que nunca abandonaria seus filhos. Já não enxergo nada, mas filhos sem chão. Sou a sua força, não vence a batalha. E mesmo com as chances muito poucas, essa é a humanidade, humanidade, humanidade. Peço crianças, tenham fé. Foram as últimas palavras antes de Adão morrer de pé. No tempo da criação, ao encostar de Deus, espelho da perfeição, surgiu o primeiro. Chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Final o Criador, abençoe a imagem de Deus. Meu pai luta pelos seus filhos, então dessa frente Adão. No princípio, Deus criou os céus e a terra, tudo vazio, coberto pelas trevas. Ele disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Já sabia o resto, então dessa maneira o homem vai criar a imagem e semelhança daquela divindade que ainda tem intenção. Nesse jardim de precisão, até aquele dia inicia o julgamento, como a sua mordida. Que eles não acreditem em Eva. Se eu sei que isso não é culpa dela, não devo respeito a ninguém nessa sala. Então quero saber por que ela é culpada. Essa corte é cega, qual foi a serpente que tá mordida de inveja? E a pena é a expulsão do paraíso. Então não se importam de eu levar isso comigo. O fruto proibido, mastigado, mordido, tenho algo a dizer, o gosto é horrível. Oh amor, não fiz isso por ti, oh amor, fiz isso por nós dois. Pois juntos iremos partir, e assim cada um se foi.
terra agora será a nossa casa, e de cada filho que até hoje se espalha. Deuses são arrogantes, querem nossa extinção. Já tinha visto isso no dia da expulsão, representando os deuses, representando os humanos. Se a trombeta tocar, verão no mano a mano. Só se vê por aqui, um deus contra um humano. Tu não pode negar, tá empolgado pra isso. A segunda luta se dá início. No tempo da criação, não encosta de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador, abençoe imagem de Deus. Meu pai luta pelos seus filhos, então dessa frente Adão. Não me ataca, é fácil de se esquivar. Se eu visualizo, faço o Olimpo desabar. Os olhos são a janela da alma, do corpo, sua imagem de um todo poderoso. Seus ataques copiam todos, tá enxaqueou curioso. Esses são os olhos do Senhor, se mexe errado e tá morto. Reflexo divino, arquivo 0.01. Tudo que faz ou copia, ultrapassa o tempo, ultrapassa. Até nós não aguentamos mais, até dos campos transborda. Toda a longevidade de humano e Deus, afinal quem vive mais, nós desses supremos seremos muito sim. Vivemos tanto que hoje vocês querem nos ouvir, e não importa o que tentem, vamos resistir. Afinal pra vencer de nós não é tão fácil assim. Não enxerga de meus olhos, tô sempre como sangue. Quero vingança ou pódio, proteger minhas crianças. Esse é o pai que sou, porque nunca abandonaria seus filhos. Já não enxergo nada, mas filhos sem chão, sou a sua força. Não vence a batalha, e mesmo com as chances muito poucas. Essa é a humanidade, humanidade. Peço crianças, eu foram as últimas palavras antes de Adão morrer de pé. No tempo da criação, não encosta de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador, abençoe imagem de Deus. Meu pai luta pelos seus filhos, então dessa frente Adão. No princípio, Deus criou os céus e a terra, tudo vazio, coberto pelas trevas. Ele disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Já sabia o resto, então, dessa maneira o homem vai criar a imagem e semelhança daquela divindade tinha intenção. Nesse jardim, precisar até aquele dia inicia o julgamento com maçã mordida. Que eles acreditem em Eva, se ela disse eu sei que isso não é culpa dela. Não devo respeito a ninguém nessa sala, então quero saber por que ela é culpada. Essa corte é cega, qual foi a serpente que tá mordida de inveja? E a pena é a expulsão do paraíso, então não se importam de eu levar isso comigo. Fruto proibido, mastigado, mordido, tem algo a dizer, o gosto é horrível. Oh amor, não fiz isso por ti, oh amor, fiz isso por nós dois. Pois juntos iremos partir, e assim cada um se foi. A terra
agora será a nossa casa. E de cada vídeo que até hoje se espalha, deuses são arrogantes, querem nossa extinção. Já tinha visto isso no dia da expulsão, representando os deuses, representando os humanos. Se a trombeta tocar, verão no mano a mano. Só se vê por aqui um deus contra um humano. Tu não pode negar, tá empolgado pra isso. A segunda luta se dá início no tempo da criação. Não encostar de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador, pensa a imagem de Deus. Seu pai luta pelos seus filhos, então dessa frente Adão. Não me ataca, é fácil de se esquivar. Se eu visualizo, faço o Olimpo desabar. Os olhos são a janela da alma do corpo, sua imagem de um todo poderoso. Seus ataques copiudos, tá em choque ou curioso. Esses são os olhos do Senhor, se mexe errado e tá morto. Reflexo divino, arquivo 0.01. Tudo que faz ou copia, ultrapassa o tempo do ultrapassar. Até nós não aguentamos mais, até todos os campos transborda. Tá na longevidade de humano e Deus, e afinal quem vive mais, nós esses supremos seres. Vivemos muito sim, vivemos tanto que hoje vocês querem nos ouvir. E não importa o que tentem, vamos resistir. Afinal pra vencer de nós não é tão fácil assim. Não enxerga de meus olhos, tô cego e como sangue. Eu quero vingança ou pódio, proteger minhas crianças. Esse é o pai que sou, o que nunca abandonaria seus filhos. Já não enxergo nada, mas filhos sem chão, sou a sua força. Não venci a batalha e mesmo com as chances muito poucas. Essa é a humanidade, humanidade. Peço crianças, eu foram as últimas palavras antes de Adão morrer de pé. No tempo da criação, não encostar de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador, pensa a imagem de Deus. Seu pai luta pelos seus filhos, então dessa frente Adão. No princípio, Deus criou os céus e a terra, tudo vazio, coberto pelas trevas. Ele disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Já sabia o resto, então dessa maneira o homem vai criar a imagem e semelhança daquela divindade que ainda tem intenção. Nesse jardim precisar até aquele dia inicia o julgamento com maçã mordida. Que eles não acreditem em Eva, se eu sei que isso não é culpa dela. Não devo respeito a ninguém nessa sala, então quero saber por que ela é culpada. Que essa corte é cega, só foi a serpente que tá mordida de inveja. E a pena é a expulsão do paraíso, então não se importam de eu levar isso comigo. Fruto proibido, mastigado, mordido, tem algo a dizer, o gosto é horrível. Oh amor, não fiz isso por ti, oh amor, fiz isso por nós dois. Pois juntos iremos partir, e assim cada um se foi. A terra
agora será a nossa casa. E de cada filho que até hoje se espalha. Deuses são arrogantes, querem nossa extinção. Já tinha visto isso no dia da expulsão. Representando os deuses, representando os humanos. Se a trombeta tocar, verão no mano a mano. Só se vê por aqui, um deus contra um humano. Tu não pode negar, tá empolgado pra isso. A segunda luta se dá início no tempo da criação. Ao encostar de Deus, espelho da perfeição, surgiu o primeiro. Chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador abençoe imagem de Deus. Seu pai luta pelos seus filhos, então nessa frente Adão. Não me ataca, é fácil de se esquivar. Se eu visualizo, faço o Olimpo desabar. Os olhos são a janela da alma do corpo. Sou a imagem de um todo poderoso. Seus ataques copiam todos, tá em choque ou curioso. Esses são os olhos do Senhor, se mexe errado e tá morto. Reflexo divino, arquivo 0.01. Tudo que faz ou copia, ultrapassa o tempo, não ultrapassa. Até nós não aguentamos mais, até todos os campos transborda. Toda a longevidade de humano e deuses. Afinal quem vive mais, nós desses supremos seres. Vivemos muito sim, vivemos tanto que hoje vocês querem nosso fim. E não importa o que tentem, vamos resistir. Afinal pra vencer de nós não é tão fácil assim. Não enxerga de meus olhos, tô sempre com você. Eu quero vingança ou pódio, proteger minhas crianças. Eu o pai que sou, porque nunca abandonaria seus filhos. Já não enxergo nada, mas filhos sem chão. Sou a sua força, não venci a batalha. E mesmo com as chances muito poucas, essa é a humanidade, humanidade, humanidade. Peço crianças, eu foram as últimas palavras antes de Adão morrer de pé. No tempo da criação, não encostar de Deus, espelho da perfeição, surgiu o primeiro. Chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador abençoe imagem de Deus. Seu pai luta pelos seus filhos, então nessa frente Adão. No princípio, Deus criou os céus e a terra, tudo vazio, coberto pelas trevas. Ele disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Já sabia o resto, então dessa maneira o homem vai criar a imagem e semelhança daquela divindade tinha intenção. Nesse jardim precisar, até aquele dia inicia o julgamento com maçã mordida. Que eles acreditem em Eva, se eu sei que isso não é culpa dela. Não devo respeito a ninguém nessa sala, então quero saber por que ela é culpada. Essa corte é cega, qual foi a serpente que tá mordida de inveja? E a pena é a expulsão do paraíso. Então não se importam de eu levar isso comigo. Fruto proibido, mastigado, mordido, tenho algo a dizer, o gosto é horrível. Oh amor, não fiz isso por ti, oh amor, fiz isso por nós dois. Pois juntos iremos partir, e assim cada um se foi. A terra agora será a nossa casa, e de cada filho
que até hoje se espalha. Deuses são arrogantes, querem nossa extinção. Já tinha visto isso no dia da expulsão. Representando os deuses, representando os humanos. Se a trombeta tocar, verão no mano a mano. Só se vê por aqui, um deus contra um humano. Tu não pode negar, tá empolgado pra isso. A segunda luta se dá início no tempo da criação. Não encosta de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador, pensa a imagem de Deus. Meu pai luta pelos seus filhos, então dessa frente Adão. Não me ataca, é fácil de se esquivar. Se eu visualizo, faço o Olimpo desabar. Os olhos são a janela da alma, do corpo, sua imagem de um todo poderoso. Seus ataques copiam todos, tá enxaqueou curioso. Esses são os olhos do Senhor, se mexe errado e tá morto. Reflexo divino, arquivo 0.01. Tudo que faz ou copia, ultrapassa o tempo, não ultrapassa. Até nós não aguentamos mais, até todos os campos transborda. Toda a longevidade de humano e deuses. Afinal quem vive mais, nós desses supremos seres. Vivemos muito sim, vivemos tanto que hoje vocês querem nos ouvir. E não importa o que tentem, vamos resistir. A pena pra vencer de nós não é tão fácil assim. Não enxerga de meus olhos, tô cego e como sangue. Quero vingança ou pódio, proteger minhas crianças. Esse é o pai que sou, porque nunca abandonaria seus filhos. Já não enxergo nada, mas filhos sem chão, sou a sua força. Não vence a batalha e mesmo com as chances muito poucas. Essa é a humanidade, humanidade. Peço crianças, eu foram as últimas palavras antes de Adão morrer de pé. No tempo da criação, não encosta de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador, pensa a imagem de Deus. Meu pai luta pelos seus filhos, então dessa frente Adão. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tudo vazio, coberto pelas trevas. Ele disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Já sabia o resto, então dessa maneira o homem vai criar a imagem e semelhança daquela divindade tinha intenção. Nesse jardim precisar, até aquele dia inicia o julgamento com maçã mordida. Que eles não acreditem em Eva. Se eu sei que isso não é culpa dela. Não devo respeito a ninguém nessa sala. Então quero saber por que ela é culpada. Essa corte é cega. Qual foi a serpente que tá mordida de inveja? E a pena é a expulsão do paraíso. Então não se importam de eu levar isso comigo. Fruto proibido, mastigado, mordido. Tem algo a dizer, o gosto é horrível. Oh amor, não fiz isso por ti. Oh amor, fiz isso por nós dois. Pois juntos iremos partir. E assim cada um se foi. A terra agora será a nossa casa. E de cada vírus que até hoje se espalha.
Deuses são arrogantes, querem nossa extinção. Já tinha visto isso no dia da expulsão. Representando os deuses, representando os humanos. Se a trombeta tocar, verão no mano a mano. Só se vê por aqui, um deus contra um humano. Tu não pode negar, tá empolgado pra isso. A segunda luta se dá início. No tempo da criação, ao encostar de Deus, espelho da perfeição, surgiu o primeiro. Chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador abençoa a imagem de Deus. Seu pai luta pelos seus filhos, então dessa frente Adão. Não me ataca, é fácil de se esquivar. Se eu visualizo, faço o Olimpo desabar. Os olhos são a janela da alma do corpo, sua imagem de um todo poderoso. Seus ataques copiudos, tá em choque ou curioso. Esses são os olhos do Senhor, se mexe errado e tá morto. Reflexo divino, arquivo 0.01. Tudo que faz ou copia, ultrapassa o tempo, não ultrapassa. Até nós não aguentamos mais, até todos os campos transborda. Toda a longevidade de humano e Deus. Afinal quem vive mais, nós esses supremos seguiremos muito sim. Vivemos tanto que hoje vocês querem nos ouvir. E não importa o que tentem, vamos resistir. Afinal pra vencer de nós não é tão fácil assim. Não enxerga de meus olhos, tô sempre com o sangue. Eu quero vingança ou pode proteger minhas crianças. Esse é o pai que sou, o que nunca abandonaria seus filhos. Já não enxergo nada, mas filhos sem chão, sou a sua força. Não vence a batalha e mesmo com as chances muito poucas. Essa é a humanidade, humanidade, humanidade. Peço crianças, tenham fé. Foram as últimas palavras antes de Adão morrer de pé. No tempo da criação, ao encostar de Deus, espelho da perfeição, surgiu o primeiro. Chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador abençoa a imagem de Deus. Seu pai luta pelos seus filhos, então dessa frente Adão. No princípio, Deus criou os céus e a terra, tudo vazio, coberto pelas trevas. Ele disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Já sabia o resto, então dessa maneira o homem vai criar a imagem e semelhança daquela divindade que ainda tem intenção. Nesse jardim precisar, até aquele dia inicia o julgamento, como a mordida. Que eles não acreditem em Eva. Se eu sei que isso não é culpa dela. Não devo respeito a ninguém nessa sala. Então quero saber por que ela é culpada. E essa corte é cega. Essa foi a serpente que tá mordida de inveja. E a pena é a expulsão do paraíso. Então não se importam de eu levar isso comigo. Fruto proibido, mastigado, mordido, tem algo a dizer, o gosto é horrível. Oh amor, não fiz isso por ti, oh amor, fiz isso por nós dois. Pois juntos iremos partir, e assim cada um se foi. A terra agora será a nossa casa, e de cada filho que até hoje se espalha. Deuses são arrogantes, querem nossa extinção. Já tinha visto isso no dia da expulsão. Representando os deuses, representando os humanos. Se a trombeta tocar, verão no
mano a mano. Só se vê por aqui, um Deus contra o humano. Tu não pode negar, tá empolgado pra isso. A segunda luta se dá início. No tempo da criação, ao encostar de Deus, espelho da perfeição, surgiu o primeiro. Chega o pai e combate o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador abençoe mais gente que Deus. Meu pai luta pelos seus filhos, então essa frente Adão. Não me ataca, é fácil de se esquivar. Se eu visualizo, faço o Olimpo desabar. Os olhos são a janela da alma do corpo. Sou a imagem de um todo poderoso. Seus ataques copiam todos, tá em choque ou curioso. Esses são os olhos do Senhor, se mexe errado e tá morto. Reflexo divino, arquivo 0.01. Tudo que faz ou copia, ultrapassa o tempo, não ultrapassa. Até nós não aguentamos mais, até todos os campos transborda. Toda a longevidade de humano e deuses. Afinal quem vive mais, nós desses supremos seremos muito sim. Vivemos tanto que hoje vocês querem nosso fim. E não importa o que tentem, vamos resistir. Afinal pra vencer de nós não é tão fácil assim. Não enxerga de meus olhos, tô sempre como sangue. Quero vingança ou pódio, proteger minhas crianças. Esse é o pai que sou, o que nunca abandonaria seus filhos. Já não enxergo nada, mas filhos sem chão. Sou a sua força, não vence a batalha. E mesmo com as chances muito poucas, essa é a humanidade, humanidade. Peço crianças, eu foram as últimas palavras antes de Adão morrer de pé. No tempo da criação, ao encostar de Deus, espelho da perfeição, surgiu o primeiro. Chega o pai e combate o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador abençoe mais gente que Deus. Meu pai luta pelos seus filhos, então essa frente Adão. No princípio, Deus criou os céus e a terra, tudo vazio, coberto pelas trevas. Ele disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Já sabia o resto, então dessa maneira o homem vai criar a imagem e semelhança daquela divindade que ainda em extensão. Nesse jardim de precisão, até aquele dia inicia o julgamento, como a sua mordida. Que eles acreditem em Eva. Se eu sei que isso não é culpa dela, não devo respeito a ninguém nessa sala. Então quero saber por que ela é culpada. Essa corte é cega, qual foi a serpente que tá mordida de inveja? E a pena é a expulsão do paraíso. Então não se importam de eu levar isso comigo. Fruto proibido, mastigado, mordido, tem algo a dizer, o gosto é horrível. Oh amor, não fiz isso por ti, oh amor, fiz isso por nós dois. Pois juntos iremos partir, e assim cada um se foi. A terra agora será a nossa casa, e de cada vírus que até hoje se espalha. Deuses são arrogantes, querem nossa extinção. Já tinha visto isso no dia da expulsão, representando os deuses, representando os humanos. Se a trombeta tocar, verão no mano a mano. Só se vê por aqui, um Deus contra o humano. Tu não pode negar, tá empolgado pra isso. A segunda luta se dá início. No tempo da criação, ao encostar de Deus,
ataca é fácil de se esquivar. Se eu visualizo, faço o Olimpo desabar. Os olhos são a janela da alma, do corpo, sua imagem de todo poderoso. Seus ataques copiudos, tá em choque ou curioso. Esses são os olhos do Senhor, se mexe errado e tá morto. Reflexo divino, arquivo 0.01. Tudo que faz ou copia, ultrapassa o tempo não ultrapassa. Até nós não aguentamos mais, até todos os campos transborda. Toda a longevidade de humano e deuses. Afinal quem vive mais, nós desses supremos seres. Vivemos muito sim, vivemos tanto que hoje vocês querem nos ouvir. E não importa o que tentem, vamos resistir. A pena pra vencer de nós não é tão fácil assim. Não enxerga de meus olhos, tô cego e como sangue. Quero vingança ou pódio, proteger minhas crianças. É o pai que sou, porque nunca abandonaria seus filhos. Já não enxergo nada, mas filhos sem chão, sou a sua força. Não venci a batalha e mesmo com as chances muito poucas. Essa é a humanidade, humanidade. Peço crianças levar. Foram as últimas palavras antes de Adão morrer de pé. No tempo da criação, não encostar de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador, fez a imagem de Deus. Seu pai luta pelos seus filhos, então essa frente a Adão. No princípio, Deus criou os céus e a terra, tudo vazio, coberto pelas trevas. Ele disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Já sabia o resto, então dessa maneira o homem vai criar a imagem e semelhança daquela divindade tinha intenção. Nesse jardim precisar, até aquele dia inicia o julgamento com maçã mordida. Que eles não acreditem em Eva, se eu sei que isso não é culpa dela. Não devo respeito a ninguém nessa sala, então quero saber por que ela é culpada. Essa corte é cega, foi a serpente que tá mordida de inveja. E a pena é a expulsão do paraíso, então não se importam de eu levar isso comigo. Fruto proibido, mastigado, mordido, tem algo a dizer, o gosto é horrível. Oh amor, eu fiz isso por ti, oh amor, fiz isso por nós dois. Pois juntos iremos partir, e assim cada um se foi. A terra agora será a nossa casa, e de cada vírus que até hoje se espalha. Deuses são arrogantes, querem nossa extinção. Já tinha visto isso no dia da expulsão, representando os deuses, representando os humanos. Se a trombeta tocar, verão no mano a mano. Só se vê por aqui um deus contra um humano. Tu não pode negar, tá empolgado pra isso. A segunda luta se dá início. No tempo da criação, não encostar de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador, fez a imagem de Deus. Seu pai luta pelos seus filhos, então essa frente a Adão. Não me ataca, é fácil de se esquivar. Se eu visualizo, faço o Olimpo desabar. Os olhos são a janela da alma, do corpo, sua imagem de todo poderoso. Seus ataques copiudos,
tá em choque ou curioso. Esses são os olhos do Senhor. Se mexe errado e tá morto. Reflexo divino, arquivo 0.01. Tudo que faz ou copia, ultrapassa o tempo, não ultrapassa. Até nós não aguentamos mais, até todos os campos transborda. Tá na longevidade de humano e deuses. Afinal quem vive mais, nós desses supremos seguiremos muito sim. Vivemos tanto que hoje vocês querem nos ouvir. E não importa o que tentem, vamos resistir. A pena pra vencer de nós não é tão fácil assim. Não enxerga de meus olhos, tô sempre como sangue. Eu quero vingança ou pódio, proteger minhas crianças. Esse é o pai que sou, o que nunca abandonaria seus filhos. Já não enxergo nada, mas filhos sem chão, sou a sua força. Não vence a batalha e mesmo com as chances muito poucas. Essa é a humanidade, humanidade, humanidade. Peço crianças, tenham fé. Foram as últimas palavras antes de Adão morrer de pé. No tempo da criação, não encosta de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador, pensa a imagem de Deus. Meu pai luta pelos seus filhos, então desaprende Adão, 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 Adão. No princípio, Deus criou os céus e a terra, tudo vazio, coberto pelas trevas. Ele disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Já sabia o resto, então dessa maneira o homem vai criar a imagem e semelhança daquela divindade que ainda tem isenção. Nesse jardim precisar, até aquele dia inicia o julgamento, como a sua mordida. Que eles acreditem em Eva, se eu sei que isso não é culpa dela. Não devo respeito a ninguém nessa sala, então quero saber por que ela é culpada. E essa corte é cega, foi a serpente que tá mordida de inveja. E a pena é a expulsão do paraíso, então não se importam de eu levar isso comigo. Fruto proibido, mastigado, mordido, tem algo a dizer, o gosto é horrível. Oh amor, não fiz isso por ti, oh amor, fiz isso por nós dois. Pois juntos iremos partir, e assim cada um se foi. A terra agora será a nossa casa, e de cada filho que até hoje se espalha. Deuses são arrogantes, querem nossa extinção. Já tinha visto isso no dia da expulsão, representando os deuses, Deus, representando os humanos. Se a trombeta tocar, verão no mano a mano. Só se vê por aqui, um Deus contra um humano. Tu não pode negar, tá empolgado pra isso. A segunda luta se dá início. No tempo da criação, não encosta de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chegou para o combate, o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Afinal o Criador, pensa a imagem de Deus. Meu pai luta pelos seus filhos, então desaprende Adão, 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 Adão. Não me ataca, é fácil de se esquivar. Se eu visualizo, faço o Olimpo desabar. Os olhos são a janela da alma, do corpo, sua imagem de um todo poderoso. Seus ataques copiam todos, tá em choque ou curioso. Esses são os olhos do Senhor, se mexe errado e tá morto. Reflexo divino, arquivo 0.01. Tudo que faz ou copia, ultrapassa o tempo, não ultrapassa.
humanidade, humanidade. Peço crianças foram as últimas palavras antes de Adão morrer de pé. No tempo da criação, não encosta de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chega o pai, combate o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Ouvindo o Criador, pensa a imagem de Deus. Seu pai luta pelos seus filhos, então dessa frente Adão. No princípio, Deus criou os céus e a terra, tudo vazio, coberto pelas trevas. Ele disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Já sabia o resto, então dessa maneira o homem vai criar a imagem e semelhança daquela divindade que ainda em extensão. Nesse jardim precisar, até aquele dia inicia o julgamento, como a sua mordida. Que eles acreditem em Eva, se ela disse eu sei que isso não é culpa dela. Não devo respeito a ninguém nessa sala, então quero saber por que ela é culpada. Essa corte é cega, qual foi a serpente que tá mordida de inveja? E a pena é a expulsão do paraíso, então não se importam de eu levar isso comigo. Fruto proibido, mastigado, mordido, tem algo a dizer, o gosto é horrível. Oh amor, não fiz isso por ti, oh amor, fiz isso por nós dois. Pois juntos iremos partir, e assim cada um se foi. A terra agora será a nossa casa, e de cada filho que até hoje se espalha. Deuses são arrogantes, querem nossa extinção. Já tinha visto isso no dia da expulsão, representando os deuses, representando os humanos. Se a trombeta tocar, verão no mano a mano. Só se vê por aqui um Deus contra um humano. Tu não pode negar, tá empolgado pra isso. A segunda luta se dá início. No tempo da criação, não encosta de Deus, espelho da perfeição. Surgiu o primeiro, chega o pai, combate o pai da raça humana. Falaram que aqui tão mexendo com as minhas crianças. São os olhos do Senhor, seu poder virando meu. Ouvindo o Criador, pensa a imagem de Deus. Seu pai luta pelos seus filhos, então dessa frente Adão. Não me ataca, é fácil de se esquivar. Se eu visualizo, faço o Olimpo desabar. Os olhos são a janela da alma, do corpo, sua imagem de um todo poderoso. Seus ataques copiudos, tá enxaqueou curioso. Esses são os olhos do Senhor, se mexe errado e tá morto. Reflexo divino, arquivo 0.01. Tudo que faz ou copia, ultrapassa o tempo do ultrapassar. Até nós não aguentamos mais, até todos os campos transborda. Toda a longevidade de humano e Deus, afinal quem vive mais, nós desses supremos seremos muito sim. Vivemos tanto que hoje vocês querem nos ouvir, e não importa o que tentem, vamos resistir. A pena pra vencer de nós não é tão fácil assim. Não enxerga de meus olhos, tô cego e como sangue. Quero vingança ou pode proteger minhas crianças. Eu, pai que sou, porque nunca abandonaria seus filhos. Já não enxergo nada, mas filho sem chão, sou a sua força. Não venci a batalha, e mesmo com as chances muito poucas. Essa é a humanidade, humanidade, humanidade. Peço crianças foram as últimas palavras antes de
Antes de Adão